Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí com muita informação, com notícia exclusiva, novidades aí principalmente referentes a contratações. O Vasco podendo anunciar uma trinca, um trio de reforços de altíssimo nível aí para o restante da temporada. Já vou aqui, bater palmas para o Admar Lopes, que se confirmarem essas contratações, coloca o Vasco num cenário completamente diferente para o restante da temporada e talvez aí já para o ano que vem, aí para o ano de 2026. Então a gente vai trazer na íntegra aqui para vocês como estão as negociações, quem já fechou, quem não fechou ainda, jogador que já chegou ao Rio de Janeiro, inclusive dando depoimento, dando entrevista e já se colocando no Vasco da Gama. E vamos falar também sobre saídas de atletas que irão se confirmar já no início da próxima semana, né? O Vasco tem jogador aí indo para o Atlético Paranaense, tem jogador voltando para o continente europeu, tem muito jogador com o pé fora do Vasco da Gama e vamos trazer todos os detalhes sobre esse clássico, sobre esse jogão de amanhã entre Vasco da Gama e Corinthians, né? Jogo de 6 pontos, clássico que já foi ali final de campeonato mundial, né? Então a gente vai falar bastante aí sobre essa partida de amanhã. O Fernando Diniz que deve ouvir o torcedor vascaíno, né? Deve promover mudanças ali tanto no meio de campo, mas também no setor ofensivo, né? O Fernando Diniz parece dar o braço a torcer, entendeu que o momento é de, preservar atacante que não vive bom momento, mudar ali o esquema da forma do Vasco jogar. Então a gente vai trazer todos os detalhes e muito mais para você aqui no nosso vídeo de hoje. Então já quero convidar primeiro, você que ainda não é inscrito, você que não segue a gente aqui no YouTube, inclusive tem quase metade das pessoas, né, dos vascaínos e das vascaínas que assistem aqui aos nossos vídeos diariamente, por algum motivo a galera não é inscrito, a galera não segue a gente aqui. Então, primeira coisa, dá uma paradinha no vídeo, corre lá embaixo, clica naquele botão escrito inscreva-se. Até você que já é inscrito no canal, olha lá, vê se você está inscrito realmente, que às vezes o YouTube faz umas peripécias. Segunda coisa, galera tem que ativar o sino das notificações, a quantidade de pessoas que é inscrita no canal e não tem o sino das notificações ativada é muito grande, Se você não ativar esse sino, o YouTube não vai te notificar, não vai te mandar aquele aviso no seu celular quando a gente postar notícia, quando a gente postar vídeo aqui no canal. Então para rapidinho, corre lá embaixo, tem um sininho pequenininho, clica nele e clica lá em ativar todas as notificações, para você sempre ser alerta aí quando a gente postar um vídeo importante aqui no nosso canal. E quem puder compartilhar o vídeo, importante deixar o like, né, para mostrar para o YouTube que é um conteúdo bacana, importante, né, notícias do Vasco aí, para botar o nome do Vasco lá em alta no YouTube. Então deixa o like e nos comentários deixa de que local você está assistindo, do Brasil ou do mundo, e o seu palpite para o jogo contra o Corinthians. Combinado? E antes de começar o vídeo, mais uma vez, tá vendo esse copo aqui, Copo lindo, copo térmico, tem copo térmico, tem garrafa térmica, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Essa aqui foi em comemoração aqui ao quê? Aos 100 anos de São Januário, em 2023, essa garrafa térmica. Tem capinha de celular, aqui as capinhas de celular, coisas lindas, da Golcase. Tem muita coisa bacana. Então quem quiser comprar coisa licenciada do Vasco, muito alta qualidade, o nosso código promocional tá aqui na tela agora, tem o QR Code que tá aqui no cantinho, corre lá na Golcase, compra lá o seu produto do Vasco oficial. Essa caneca aqui, caneca não, né? Esse copo térmico aqui para você tomar seu chopinho, então tomar, sei lá, o seu chá, seu café, é incrível. Você bota algo gelado aqui, fica gelado o dia inteiro, irmão. A cerveja fica gelada o dia inteiro, sensacional. Então não perca a oportunidade, tem desconto exclusivo para a galera que é inscrita aqui no canal. Só usar esse código aqui que tá na tela agora, Golcase, para tirar proveito da parceria. Beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre o jogo de amanhã, né? Jogo em São Januário, clássico do futebol brasileiro, rivalidade gigantesca entre Vasco e Corinthians. Eu sei que o momento dos dois clubes é um momento muito ruim, inclusive, tem até notícia aí que o Vasco deu uma rasteira no Corinthians pela contratação do atacante, o Carlos Andrés Gomes. Vocês sabiam?
Corinthians estava muito próximo de contratar o Carlos Andrés Gomes, mas por motivos ali financeiros e a crise política que o Corinthians está vivendo nesse momento, o jogador decidiu vestir a camisa do Vasco. Então, mais uma pimenta aí nesse jogo de amanhã, né? E, cara, como eu falei, o momento não é bom, nem do Corinthians, nem do Vasco. O Corinthians tem 22 pontos, o Vasco tem 19, por isso que é um jogo de 6 pontos. O Vasco ganhando, empata com o Corinthians em número de pontos. Se passa o Corinthians, né, em número de vitórias e saldo de gols, então o Vasco passaria o Corinthians na tabela. E tem mais, cara, além do momento muito ruim no Corinthians, né, de questão política, financeira, transfer ban, o Corinthians vem para o Rio de Janeiro amanhã com muitos desfalques, né? Não vai ter lá o principal jogador deles, o holandês, né? Aquele craque de bola. Não vai ter vários jogadores titulares, vai vir com 6 reservas aí para esse jogo de amanhã. E o Vasco vem ali com força máxima, né, cara? O Vasco vem com tudo que tem de melhor. Óbvio que o Vasco ainda não vai ter, né, esses reforços que estão chegando agora, mas vai ter o Carlos Andrés Gomes. Carlos Andrés Gomes está liberado, né? O atacante colombiano está liberado. Fica agora a questão se o Diniz vai ou não vai relacionar o jogador. A gente não tem essa informação ainda. A gente vai saber hoje à tarde, no vídeo de hoje à tarde, a gente já vai saber se o Andrés Gomes terá condições de pelo menos ficar no banco de reservas. E a outra notícia positiva, eu vejo de forma positiva, é que o Diniz parece que vai dar o braço a torcer, né? O Diniz vai ouvir o torcedor. Ele vai ali colocar o Verratti no banco de reservas. E ó, cara, eu faço até um sinal de amém aqui, cara. Por quê? Porque eu sou fã do Verratti. Não tô aqui criticando, não tô aqui falando que o Verratti é ruim. Com a bola no pé, o Verratti não é lá essas coisas. Mas, cara, de cabeça é um craque. É um cara que tem espírito vencedor. É um cara que é o capitão do time, mas o momento do Verratti é muito ruim. E a outra coisa é a seguinte, cara. O Verratti, ele não tá se encaixando de uma forma bacana na forma que o Diniz quer que o time do Vasco jogue, pela dificuldade que o Verratti tem. Com a bola nos pés, habilidade, técnica, tá dificultando o setor ofensivo do Vasco a trocar passos com velocidade. O Vasco fica muito dependente da bola aérea. No último jogo contra o Juventude, que o Vasco perdeu de 2-0, o Vasco cruzou 3 vezes mais bolas na área do que no jogo contra o Santos, que o Verratti não jogou. E o Vasco fez aquela partidaça contra o Santos. Então parece que o Fernando Diniz ali entendeu que o momento agora é de preservar até o Verratti, para que a torcida não fique pegando no pé dele, não vai o Pirata, porque o Pirata é importante. Pode entrar no segundo tempo e dar a vitória ao Vasco amanhã, quem sabe, pode acontecer. Mas eu acho que o Diniz ali vai acabar fazendo essa alteração, né? Trazendo o DVD de volta para o time titular. O DVD também não é esse craque todo, mas ajuda mais com a bola no pé, se movimenta, né, muito mais, sai mais da área. E o principal, eu acho que com a volta do DVD, o Felipe Coutinho ele vai ter mais liberdade, não vai ter que marcar tanto. Isso aí ajuda nessa dinâmica de jogo do Vasco ali do meio pro ataque. A outra mudança que a gente deve ter no time titular é a saída do Thiago Mendes, que foi titular contra o Juventude, para a volta do Jair, que, cara, tava arrebentando, tá? O Jair jogou muito bem contra o Santos, jogou muito bem naquele jogo contra o CSA da Copa do Brasil, e vamos ver, né, o Jair voltando agora, como que esse time vai se postar ali do meio pro ataque. O sistema defensivo deve ser mantido, com Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, voltando depois, né, de não jogar contra o Juventude, Piton na lateral esquerda, Hugo Moura mais uma vez improvisado na zaga e o Lucas Freitas, meio de campo, como eu falei, deve ter o Jair, Tietê e Felipe Coutinho, e lá na frente o Nuno Moreira, o Ryan e o DVD, mas aí fica aquele ataque, né, móvel, né, a gente não vai ter um centroavante fixo, a gente vai ter toda aquela mobilidade, jogadores trocando, né, um jogador de falso 9 em um momento, outro em outro. Então, realmente, eu acho que vai ser bacana ver o Vasco jogando dessa forma contra a equipe do Corinthians, que vem desfalcada para São Januário. E aí, a grande questão tá confiante na vitória? Acredita que o Vasco vai vencer o Corinthians jogando em casa? Lembrando que São Januário vai estar lotado, tá? Todos os ingressos já estão vendidos. E a outra coisa, né? A gente está curioso para ver o colombiano, né? A gente está curioso para ver o Carlos Andrés Gomes aí, quem sabe, estreando já nesse jogo de domingo, né? Talvez entrando na segunda etapa, entrando no segundo tempo. Então, quero que você deixe aqui nos comentários o seu palpite.
quanto você acha que vai ser o jogo, quem você acha que vai fazer gol. Para mim vai ser 2-0 pro Vasco da Gama, um gol do DVD e um gol do Ryan. Esse é meu palpite aí para esse jogo de domingo contra a equipe do Corinthians, beleza? Seguindo aqui o vídeo agora, vamos trazer todas as atualizações de mercado, começando com saídas de jogadores, né? O Vasco que tá para confirmar, né? Tá para anunciar a venda do zagueiro Luiz Gustavo pro Bahia, né? Eu acho que o Vasco só vai anunciar essa venda depois que o Vasco realmente fechar a contratação e anunciar zagueiros, tá? Eu acho que a diretoria não vai anunciar a saída do Luiz Gustavo antes de anunciar a contratação de pelo menos um ou dois zagueiros. Mas tá tudo acertado, o Luiz Gustavo está sendo vendido para o Bahia por 5 milhões e 500 mil euros. É um valor alto sim, o Vasco vai manter 25% do passe do jogador. Eu era contra essa negociação, mas se o Vasco está vendendo o Luiz Gustavo para trazer zagueiros de mais qualidade, tá beleza, não vou aqui criticar. Se o Vasco realmente fechar as contratações que tá para fechar para a zaga, tá tranquilo, beleza, vou aceitar essa venda do Luiz Gustavo sem problemas aí, desde que a gente contrate bem para o setor defensivo. Vou ficar meio triste, porque eu gosto de moleque da base, mas desejo boa sorte pro Luiz Gustavo, menos quando jogar contra o Vasco. Outras saídas aí que estão muito próximas de ser anunciadas. O Maurício Lemos, zagueiro, deve estar indo para o futebol uruguaio, né? Parece que está indo para o Peñarol do Uruguai, aí o Maurício Lemos. Ontem tivemos a informação que o outro zagueiro, chamado Lucas Oliveira, que chegou no começo do ano, né, para ser ali o titular da zaga do Vasco, também está de saída. O Atlético Paranaense fez uma proposta e o Vasco liberou, né, o jogador, que agora está apenas ali dependendo do próprio jogador para se transferir lá para o Atlético Paranaense. Eu espero e torço para que ele aceite essa proposta, né? O Lucas Oliveira, que já negou uma proposta vinda do Sport Recife, mas quem sabe agora para o Furacão ele esteja aí disponível, esteja disposto a se transferir. E os outros dois jogadores que também estão próximos de deixarem o Vasco da Gama são o atacante Alex Teixeira, deve rescindir o contrato com o Vasco aí de forma antecipada, né? O Alex Teixeira que ficou triste pelo fato do Vasco estar indo ao mercado trazer mais atacantes para a posição dele, né? E por esse motivo o Alex Teixeira entende que não vai ser mais utilizado, né, e deve romper o contrato com o Vasco. E o outro é o atacante Lloyd Augusto, né, que chegou, enfim, chegou a peso de ouro. Eu critiquei desde o começo a contratação, falei ali que era um jogador que não tinha condições mentais ali, psicológicas, de vestir a camisa de um clube do tamanho do Vasco. A pressão da torcida é muito grande. Ele já demonstrava desde o começo que não ia se adaptar, que não ia conseguir ali mostrar o seu futebol no Vasco. Parece que está voltando para a Turquia, né? Pode ser anunciado a qualquer momento aí o retorno dele para o futebol turco. Mais um que eu desejo boa sorte, tomara que arrebente por lá, desde que o Vasco não perca dinheiro, que consiga negociar ele ali pelo menos pelo mesmo valor que comprou. Tá ótimo, pode mandar de volta lá pro futebol da Turquia. E aí a gente entra no assunto contratações, né, cara? Ontem o Vasco aí fechou mais um negócio. Na verdade, tá muito próximo de fechar mais 3 negócios. Mais um que tá certo já, né? Ontem, inclusive, o jogador já chegou ao Rio de Janeiro, que é o zagueiro Robert Renan, jogador de 21 anos, com passagem pelo Corinthians, pelo Internacional de Porto Alegre, jogou no Al-Shabaab, agora na última temporada, junto, sabe com quem? Com o Leandrinho. Inclusive foi muito bem no Al-Shabaab, foi titular, foi ali com números muito bons, né? Então o Robert Renan, um garoto muito jovem, chegando ao Vasco por empréstimo de 1 ano com a opção de compra, né? Caso ele atinja metas vestindo a camisa do Vasco. E eu vou falar para vocês, eu tenho quase certeza que esse moleque vai estourar no Vasco, porque ele tem exatamente o perfil que o Fernando Diniz gosta de trabalhar. Bom tecnicamente, jogador que sai pro jogo, bom passe, veloz. Vou falar para vocês, ele é parecido com o João Vitor e com o Léo Pelé, mas calma lá, não vem me criticar ainda, mas eu acho que é um jogador que vai se adaptar melhor, porque vai chegar e já vai trabalhar com o Diniz desde o começo, e é mais jovem, tem condições de crescer, tem condições de melhorar ali a parte técnica, tática. Então tô apostando muito no Robert Renan, e o melhor de tudo, ele é vascaíno assumido, já, porra, jogador de que ia para arquibancada para São Januário torcer pro Vasco quando era moleque. Isso aí conta muito. Falou que o sonho dele, da vida dele, da família dele,
é que ele jogasse no Vasco. Então, porra, irmão, a gente tem que dar crédito, a gente tem que botar uma lenha pra esse moleque, porra, dar certo no Vasco, porque, pô, imagina, o moleque chegar aqui, Vasco caindo, dar certo, eu vou ficar muito feliz. Então já chegou ontem ao Rio de Janeiro para assinar contrato e já começar a treinar a partir de segunda-feira e pode estrear contra o Botafogo, tá? Na Copa do Brasil. Falou que tá bem fisicamente, falou que tem condições de jogo, então talvez o Robert Renan já podendo vestir a camisa do Vasco na quarta que vem contra o Botafogo na Copa do Brasil. O outro que tá ali, cara, praticamente fechado com o Vasco da Gama é o meia atacante Matheus França, tá? Entre o Vasco, o jogador e o seu empresário, tá tudo acertado, contrato de 1 ano de empréstimo. E aí o que tá faltando agora é apenas o detalhe ali de quanto que o Vasco vai pagar na parte salarial, tá? Porque o Crystal Palace não quer arcar com 50% do salário do jogador enquanto ele estiver emprestado aqui ao Vasco. Então o Vasco está negociando apenas isso aí, faltando apenas esse detalhe de quanto que vai ser a porcentagem salarial que o Vasco vai pagar e qual a porcentagem que o Crystal Palace vai pagar. Ele também deve chegar por um empréstimo de 1 ano, com a possibilidade do Vasco comprar 50% do passe do atleta aí no meio do ano que vem, quando o contrato de empréstimo terminar. E aí ontem o assunto da internet, né, o assunto da tarde e da noite foi o zagueiro Nino, ex-jogador do Fluminense, que atualmente está no Zenit, lá da Rússia, né? Mesmo clube que é o dono do passe do Robert Renan. Olha que interessante, tá? E ontem, notícia trazida pelo meu colega Léo Lacerda, que também trabalha aqui no YouTube, é que o Vasco teria fechado com o Nino, tá? Que o Nino teria aceitado a proposta do Vasco ali para voltar ao futebol brasileiro. O Vasco queria comprar o Nino junto ao Zenit, parece que o Zenit também já teria ali mais ou menos aceito a negociação, né? Inclusive o Nino, nos últimos 2 jogos, pediu para não jogar, foi afastado ali, não atuou com a camisa do Zenit, e ficou aquele burburinho, né? Ficou aquele clima entre os torcedores do Vasco, porque, irmão, o Nino é jogador de seleção brasileira. O Nino é um craque de bola, um zagueiro de mais alto nível, seria titular absoluto de qualquer clube do futebol brasileiro, aí de Série A, de primeira divisão, seria titular de Palmeiras, Botafogo, Flamengo, qualquer time. E, cara, aí surgiu esse burburinho, né, que o jogador já teria aceito a proposta do Vasco. Depois, mais tarde à noite, o jornalista Jorge Nicola, que muita gente não confia, falou que tinha conversado com o empresário do Nino e que o empresário teria desmentido essa notícia, mas a galera falou que não dá muito para confiar no Nicola, que o Nicola muitas vezes inventa a notícia. Eu particularmente não sei, eu vou confiar no meu amigo Léo Lacerda, espero que realmente essa notícia do Nino seja verdadeira, porque se fechar, irmão, aqui ó, bater palmas aqui pro Admar Lopes. Eu critico muito quando tem que criticar, mas vou elogiar muito o Pedrinho, porque essa janela, se fechar com o Nino, Matheus França, Robert Renan, o Carlos Andrés Gomes, Cauã Barros, Thiago Mendes, vai ser uma baita janela, talvez a melhor janela de transferências do Vasco aí nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, arrisco a dizer, porque são contratações de impacto, vai melhorar muito, mas muito o elenco, o cenário, não só as chegadas, mas as saídas de jogadores também. E aí, provavelmente hoje, no decorrer do dia, a gente deve ter mais informações, a gente deve ter mais notícias aí, obviamente, sobre o Matheus França, que ainda não está totalmente fechado, né, faltando ali a assinatura de contrato, e sobre o Nino, né, cara, que para mim seria aí essa cereja no topo do bolo, seria aquela contratação ali para a gente ir no aeroporto buscar esse jogador que ele vai acertar o sistema defensivo do Vasco com toda certeza. Então, para mim, 3 grandes jogadores, 3 reforços de alto nível. Robert Renan, um menino jovem, 21 anos, mas que, porra, se você analisar os números do Robert Renan só no Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Corinthians e no Internacional, ele sempre figura entre os 3 melhores zagueiros em desarme, bola aérea, passes certos. Então, cara, é um cara que já tem experiência no futebol brasileiro, é jovem, pode evoluir. O Nino não preciso falar nada, o cara foi campeão da Libertadores, sendo capitão do Fluminense, chegou na seleção brasileira. Eu vou falar mais o quê, cara? Tem que falar, é um baita de um jogador. Se o Vasco fechar, pra mim vai ser, meu irmão, como eu falei, pra ir buscar no aeroporto, então tomara que dê certo. E o Matheus França, o Matheus França, a galera tá desmerecendo, é um garoto que foi vendido há 2 anos atrás pro futebol inglês por 120 milhões de reais, irmão. 120 milhões de reais.
Pô, você tá falando de um moleque que tem 21 anos de idade. Um moleque que, porra, é habilidoso, veloz, pode jogar no meio, pode jogar na ponta. Cara, eu tô muito confiante aí que se essas 3 contratações chegarem, o Vasco vai, graças a Deus, fugir da zona do rebaixamento e pode até brigar ali numa 9ª, 8ª colocação, na minha opinião, e brigar por Copa do Brasil. Se chegar esses jogadores a tempo do Vasco botar em campo, pelo menos para o segundo jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo, irmão, aí a gente tem muita chance de passar para as semifinais, na minha opinião. Concorda comigo? Discorda de mim? Deixa nos comentários sua opinião. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal. Muita gente não é inscrito. Se chegou até aqui, irmão, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!